frequento com menos assiduidade que nas outras turmas do nosso centro, da nossa casa. Para esse nosso exercício de compreensão, que é tão importante, revendo amigos, revendo pessoas conhecidas, revendo pessoas que a gente troca muita mensagem pelo Facebook, que também pode ser instrumento de reflexão, de estudos, né? Também de fofoca, também de bobagem, né? Mas isso, como tudo na vida, depende do uso que a gente faz. Nada por si é bom, nem é ruim. A mesma faca que é imprescindível numa cozinha é péssima na mão de um criminoso. Então, hoje nós viemos pensar bastante a respeito da memória, de quem somos nós, afinal de contas. Porque nós somos o depositório de tudo o que a gente viveu. Quem viveu 100 vidas, 200 vidas, 300 vidas, a gente não sabe. Mas tudo que a gente viveu está em nós agora. Já imaginou? Quantidade. Já imaginou quantos maridos você já teve, né? Sogra. Síndico de prédio eu não sei, porque o prédio é uma coisa mais recente na história da humanidade. Mas você já teve muito chefe, muito patrão, muita cunhada. Você já teve muita gente na tua vida. Imaginou quanta coisa a gente já traz de outras vidas? E tudo isso está dentro de nós. Os mais revoltados, porque tem gente que já aceita as vidas sucessivas, mas é meio revoltado. E fala assim, mas que adianta a gente saber tanta coisa, ter tido tanta experiência, se não lembra de nada? Não é? Em primeiro lugar, não é bem verdade. A gente lembra sim. É muito conhecida a sensação do déjà vu. Vocês já ouviram falar dessa expressão? Assim como também de talentos inexplicáveis. Capacidades que surgem, como diz o jovem, do nada. Vocês acham que alguma coisa surge do nada? O nada pode produzir alguma coisa inteligente? Nada. Não, o nada produz nada. Quando surge uma capacidade na gente, a gente vai estar numa situação especial e surge uma capacidade que a gente nunca pensou antes, que você nunca desenvolveu, que nunca teve nenhuma convivência com aquilo, como surgiu essa capacidade? Como é que surgiu? Se nessa vida você nunca desenvolveu? Ora, se você vai num lugar, às vezes numa viagem, pela primeira vez você está conhecendo um país, e você está numa certa situação, num prédio, numa localidade, e você fala, mas eu já estive aqui. Isso aqui já aconteceu na minha vida. Às vezes é um fato, às vezes não é uma localidade, é um fato, e você fala, não, peraí, isso aqui já aconteceu. Aí você começa, eu tô pirando. Tá não. Isso é o déjà vu, a sensação é uma expressão em francês, mas é quase literal o português. É uma sensação que eu já vi, uma sensação de já ter visto aquilo. De onde surge isso? Talvez isso prove pra gente, porque isso é fato, todo mundo sente, o mais materialista dos seres sente essas questões, que não é verdade que apagou tudo das outras vidas. Tem em algum lugar das nossas mentes que essas coisas todas passadas estão lá, que na psicanálise é chamada de subconsciente, porque no consciente a gente não lembra de nada mesmo, não tem jeito. Poucos de nós, alguns têm uns sonhos, né? Sonho também, tem sonho que a gente tem certeza que é real. Porque tem sonho que é uma maluquice que Deus o livre, né? Ninguém consegue entender nada. Mas tem uns sonhos que são reais. E esses sonhos reais, às vezes você se apresenta com uma pessoa completamente diferente e você sabe que é você. Como assim?
Se é completamente diferente, não pode ser você, mas você sabe que é você. Tem umas coisinhas meio malucas que ninguém comenta muito porque tem medo de se chamar de louco, né? Mas é assim que a coisa acontece. Então, nós temos uma camada inferior das nossas mentes. Parecido, eu gosto de fazer essa comparação com aquelas... A minha mãe tinha também, não é só máquina, não é só caixa de ferramenta, não. Tem também de costura. Minha mãe tinha uma caixa de costura Singer, né? Que tinha 3 etapas assim. Tinha uma etapa de cima, daí você abria aquela, tinha uma de baixo, daí você abria as duas, tinha uma terceira. Como é que a gente organizava? Como é que uma pessoa, um trabalhador organiza suas ferramentas ou uma costureira organiza seus aviamentos? As coisas que ela mais utiliza, coloca primeira. Na segunda, as coisas que ela utiliza menos. Na terceira, as coisas que ela quase nunca utiliza. Então, é assim que se organiza a nossa mente. Nós temos uma parte que é o consciente, onde estão todas as coisas que a gente utiliza mais cotidianamente, as habilidades do dia a dia. No inconsciente e no subconsciente existem habilidades e lembranças que a gente utiliza menos, mas que quando precisa, numa situação de necessidade, surge uma capacidade que você nem sabe de onde veio. Nem sabe de onde veio. Pois no Espiritismo nós sabemos muito bem de onde veio. Não tem nada que vem do nada. Se você tem uma capacidade, só pode ter sido anterior ao nascimento. Então na barriga da mãe. Na barriga da mãe deve ter piano, deve ter academia de balé, né? Que a pessoa que nunca viu balé e que já sai dançando com muito mais facilidade, é porque deve ter uma bela academia de balé na barriga da mãe. Será que é isso? Claro que não. Nós, de cada vivência, a gente vai armazenando coisas. E isso é uma felicidade e um problema. Porque esse negócio de armazenar coisa é meio complicado. Vocês já viram aquelas coisas dos, como é que é? Acumuladores? Armazenar coisa traz um certo problema, é ou não é? A pessoa vai juntando, e quando vai ver, a casa está entulhada de coisa. A gente vai falar, mas isso é coisa de gente doente. Certo. Você nunca mudou de casa? Já? Se você alguma vez mudou de casa, você vai ver um monte de treco inútil que você estava guardando e vai perguntar, pra quê? Aí tira um saco, tira 2 sacos, tira 3 sacos, tira 4 sacos. Meu Deus do céu, o que eu estava fazendo entulhado de tanta inutilidade? Nem sabia que estava lá, não é isso que a gente fala? Nem sabia que estava lá. E é isso, a gente vai vivendo erros nas nossas vidas sucessivas. A gente viveu muito a experiência do erro. Dá para viver sem errar? Dá para viver sem errarem com a gente? E a gente vai guardando cada experiência dessa. Se alguém erra com a gente perdoa imediatamente e segue limpo e tranquilo, não é assim? Não. Quando a gente erra com as pessoas, a gente também sai tranquilo, porque no dia seguinte já se reconcilia e já faz daquele erro um aprendizado e já sai melhor das situações, não é assim? Infelizmente não. Infelizmente não. A gente vai guardando, e quando vai ver, a gente já não cabe mais dentro da gente mesmo, já está imobilizado dentro do espírito. Você já não sabe mais para onde ir, já não tem mais como se mexer, já não pode aprender mais nada. Feito o computador. O computador, quando está muito cheio de arquivos e programas, precisa vir um técnico e fazer o quê? Tem uma história muito interessante a respeito disso. Fala-se que na calada da noite,
uma pessoa aparentemente muito importante, mas numa túnica bem que cobriu o corpo todo e com capuz, cercado de protetores, de seguranças, etc. Foi se esgueirando à noite até chegar no lugar indicado. Quando chegou no lugar indicado, dispensou todo mundo e pôde ficar frente a frente com aquele profeta, com aquele luminar, que era o que ele queria. E, efetivamente era alguém muito importante, era um príncipe do Sinédrio, uma pessoa da mais alta importância, que veio ali conversar na calada da noite com aquele profeta, com aquele luminar. E ele fez a pergunta que nós faríamos caso tivéssemos esse privilégio de encontrar com um grande espírito, uma grande alma na frente. Qual é a grande pergunta da alma humana? Mestre, como é que a gente faz para crescer, para evoluir espiritualmente? Eu sei que muita gente ia perguntar o número da Mega Sena, ia perguntar quando é que aquela sirigaita vai sair da vida do meu filho, se eu vou passar neném, mas vamos deixar de lado, vamos imaginar que todos nós espíritas, né, tenhamos elevação, né, e fizéssemos a pergunta fundamental para a alma humana, que é: o que eu faço para crescer? O que eu faço para evoluir? Como é que a alma humana consegue sair desse rame-rame nosso para chegar num nível elevado? Não é uma grande pergunta? E a resposta que o mestre deu para aquele príncipe de Israel foi: ninguém vai ao reino dos céus se não nascer de novo. Aí dá a entender, assim, pelos relatos da história, que a pessoa fez um silêncio e falou assim: mas como assim nascer de novo? Como é que pode? Como assim um homem adulto vai então se encolher e entrar de novo na barriga da mãe? Como é que pode ser isso? Daí ele falou assim, o entrevistado falou assim: não vos espanteis quando eu digo a vocês que é preciso nascer de novo. Porque é preciso nascer de novo. Ninguém vai ao reino do céu se não nascer de novo da matéria e do espírito. Você é um príncipe de Israel e não sabe dessas coisas, caramba? Como assim? Até o pessoal lá do Semente de Luz já sabe disso, né? Aí ele falou que a gente nasce, o espírito nasce, faz as coisas, vive tudo e não sabe de onde veio e não sabe para onde vai. Mas que esse é o caminho efetivamente para a gente aprender. Porque, voltando ao nosso raciocínio, de cada experiência a gente vai segurando as coisas, porque a gente funciona como uma barreira, uma usina que faz uma barreira num rio e que vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Como a gente viu lá em Minas Gerais, uma barreira é uma coisa muito perigosa. O que pode acontecer com uma barreira? Romper. Pode romper. A barreira de vocês tem rompido ultimamente? Vocês sabem do que eu estou falando, né? A barreira da gente, tem gente que chama de saco, mas barreira é mais bonita. Então, a paciência, a gente vai se enchendo de energias, de forças, de coisas, e de repente aquilo pode ser um tremendo problema nas nossas vidas, muito problema, a ponto da gente falar assim: Maurício, eu me desconheci, o cara me fechou no trânsito, quando eu vi eu já estava com um pedaço de pau em cima dele. As penitenciárias estão cheias de pessoas que cometeram crime passional, um crime que incendeia do nada, de novo, do nada, e mata, agride, morre. A gente faz muita besteira na vida por se desconhecer. Por quê? Porque a represa vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Começa a aparecer rachadura. E você, como é da Samarco,
Você, técnico da Samarco, irresponsável, só quer saber seguir a vida, vai deixando a represa encher. Se explodir, vai explodir em cima de alguém. Pensa a Samarco. Quem é o que mais levou prejuízo nessa história toda em termos de dinheiro? O pobre coitadinho que tinha uma casa lá? Em termos de dinheiro, quem mais levou prejuízo foi a Samarco. O nome dela acabou mundialmente. As ações dela caíram muito na bolsa. Nós temos que ter essa certeza. Quem mais perde com as nossas mágoas, com as nossas culpas, com os nossos medos, com o nosso preconceito é quem? Claro! O pincel para pintar a parede primeiro pinta quem? Para um pincel poder pintar a parede, primeiro ele se encharca daquilo que ele vai pintar. Joana de Anjos fala assim: a mágoa é como uma pedra incandescente que você pega na mão para acertar no outro. Aí eu miro bem legal para acertar no outro, pode ser que eu erre, pode ser que o cara se desvie. Agora queimar minha mão é uma certeza. A gente vai juntando essa água, que é o símbolo das emoções, vai juntando irresponsavelmente. A nossa represa, que é o nosso ego, vai dando sinais. Cara, tá perigoso, você está juntando muita mágoa. E aí você inconscientemente fala assim: calma, eu estou juntando para poder tacar na outra pessoa. Vocês nunca viram isso, né? Conflito em família. As pessoas puxam do bolso umas mágoas de 10, 20, 30 anos de mágoa. Aqui nesse palco, o Bacelli falou de uma senhora muito chorosa, muito sofrida, que veio diante dele relatar da traição conjugal que ela foi vítima. Estava sofrendo muito, uma coisa muito dolorida, uma ferida aberta, ela falando da decepção que foi um homem que ela amava tanto. Depois ela chorar bastante, falar bastante, ele perguntou assim, casualmente: pois é, minha amiga, é muito triste mesmo. Há quanto tempo foi isso? Ela falou assim: 25 anos. Eu, o quê? Como? 25 anos. Mas minha senhora, a senhora está carregando esse defunto há 25 anos? Olha, perdoa ou manda embora, mas se resolve. Mas se resolve, não fica carregando. A gente adora carregar defunto. Quanto defunto você tem carregado até agora na tua vida? Imagina. 2, 3, 4, 5, 10. Tem cara que quase foi jogador de futebol. Quase. Aí ele fica vendo na televisão: não, eu podia ter jogado esse. Aí o cara renovou o contrato, tá ganhando 500 mil por mês. Aí, pelo amor de Deus. E ele fica o tempo todo carregando o que ele podia ter sido. É bom viver assim? Tem gente que já está casada há um monte de tempo lembrando namorado da adolescência. E fica. E olha pro agora e lembra daquele de antes. Como aquele de antes era mais jovem e está idealizado, o de agora vai perder sempre. Não tem jeito. E fica carregando o passado, um peso enorme. O passado vira nas nossas almas um peso enorme. O que você faz com isso? O que você faz com isso? Nós precisamos pensar a respeito disso, porque a nossa represa, como qualquer outra represa, ela é um potencial muito grande. O potencial dela não é obrigatoriamente destrutivo, é? Não. As nossas emoções, se bem utilizadas, elas podem ser um potencial construtivo. Ora, o que faz uma represa como um potencial construtivo? O quê? Energia. Uma represa bem direcionada, ela vai produzir energia, peixes, lazer para as pessoas, não é verdade? Isso tudo é represa. A mesma represa que inunda, destrói, mata, é a represa
que bem administrada, bem feita uma boa manutenção, bem direcionado o potencial dela, vira todas as construções. Nós não estaríamos com ar-condicionado, com luz, com sistema de som, se não fosse uma represa bem direcionada. Como está a sua represa? Como está a sua represa é a pergunta de hoje à tarde. Se você, no Espiritismo a gente sabe disso, se você fez essa infelicidade de ficar guardando mágoas, culpas, medos e preconceitos, se você entulhou a sua alma e o seu espírito com essa lixarada, faz a mesma coisa dos acumuladores, mesmo efeito. O que faz quando você junta bastante lixo? Fedor? Fedor. Mas também junta barata, junta rato, junta uma porcaria danada. Sabe onde é que você tira os ratos e as baratas e as lacraias do espírito? Aí vou no semente. Tá certo, tudo bem. A pessoa aqui até aceita essa função de limpador. Tá bom, chama defesa civil. Defesa civil do espírito é o semente de luz, há outras casas também, evangélicas, católicas, de Umbanda, todas as casas honestas fazem limpeza espiritual. Kardec e os espíritos instruíram que não é só no espiritismo que há salvação. Nós não estamos na guerra das religiões. Todo lugar bom, todo lugar onde não tenha pilantra, porque tem que tirar os pilantras de lá. Mas mesmo no lugar que tem pilantra, você vai encontrar gente honesta, pelo menos na plateia. Pelo menos na plateia. Mas todo lugar, Chico Xavier era coroinha de igreja. E ele falou que ele já tinha a visão aberta, e ele via desde pequenininho aquele monte de espíritos de luz, tudo ajudando, aquele monte de gente dentro da igreja. Ah, mas é católico. De que religião é Deus? Vai, fala aí. Ele se filiou a qual? Eu não tive essa informação ainda. Quem souber. Então, nós estamos recebendo esse serviço porque nós guardamos lixo. Só que, como na defesa civil mesmo, vem lá e tira 2, 3, 4, 5, 6 caminhões de lixo dos acumuladores. Resolveu o problema deles? Não? Não? Por que não? Vocês estão se identificando com a história? Nós estamos dizendo para vocês que esse negócio da tua vida, a tua história religiosa, que foi ir para A, depois fui para B, depois fui para C, esse negócio de ficar com Deus, a gente gosta de ficar com Deus. Só vai lá, dá uns beijinhos, depois vai embora. Deus quer o quê? Deus quer casar. Deus quer casar com a gente. E a gente só umas pitoquinhas. Vai embora. Então a gente já deu pitoquinha aonde? Não precisa contar tudo. Mas em todas as partes, um monte de religião, um monte de centro espírita, você vai passando de um por um para ver se consegue resolver o teu problema. Não vai resolver o teu problema. Desiste. Desiste, pelo amor de Deus, desiste dessa visão que a sua solução, que a solução dos seus problemas está fora. Desiste. Está na hora. Esquece. Acabou. Chega de se iludir. Ai, mudei de marido. Ai, mudei de presidente. Mudamos de prefeito. A vida da gente só muda quando a gente muda. Não tem meia medida, não tem mais ou menos, não tem atalho, não tem plano facilitado, não tem 10 vezes no cartão. É isso ou nada. Nenhuma mudança muda se você não mudar. Vai demorar mais para a gente aprender isso? É do processo de cada um. Se Deus permite, se Deus tem paciência, quem somos nós? Mas se você tiver adquirido o mínimo de maturidade para entender isso, você vai vir sim até o centro, a casa de Umbanda, aonde for, e vai tirar os efeitos da sua desarmonia e do seu desequilíbrio. Venha sempre. Nós estamos sempre de portas abertas para ajudar
para colaborar na limpeza dos acumuladores. Mas precisa fazer terapia, precisa fazer a mudança interna, gente. Se não fizer essa mudança interna, se você não trabalhar o porquê eu tenho acumulado tanto lixo, sai 3 caminhões, demora mais 3 meses, mais 3 caminhões, depois, vamos fazer o passe 24 horas no semente, e vocês vão ficar dependentes de semente. Mesmo assim não resolve, porque a pessoa que sai daqui com a mesma atitude, tirou as harmonias dela na sala de passe, ali na porta, as más companhias já voltam. Você duvida disso? Ai, Maurício, mas eu vim aqui numa vontade, numa ilusão. Pois é momento de se desiludir. Mas não se desiludir amargamente, se desiludir para aprender. E é aí que começa a reciclagem do nosso lixo, e é aí que começa a transformação das experiências do passado em energia de mudança. Como é que faz isso? O passado precisa ser transformado em energia de mudança com o aprendizado, com a sabedoria, com a maturidade. E aí é que tudo aquilo que é usado para ser a nossa doença, para atrair espírito obsessor, para formular as doenças do corpo, que nada mais são do que a expressão material das doenças do espírito, tudo isso tem sido usado para o mal, que é a tal da represa da Samarco, fazendo muito mal. Isso depois vai para o YouTube, talvez seja processado pela Samarco, mas todo mundo sabe o que aconteceu, né? Então, vai a gente produzindo essa porcariada toda, vai se machucando os outros, vai se destruindo e se atolando. E a gente pode fazer disso uma sabedoria. Se a vida lhe deu limão, faz uma limonada. Se você pega essa energia toda, começa a transformar em aprendizado, em capacidades. Isso é maravilhoso, transformar em energia. Na psicanálise chama-se sublimação. Nós temos uma fonte de energia dentro de nós, e isso você aprende também na yoga, aprende também nas disciplinas orientais. Nós temos uma força tremenda, e que aquilo, quando vai sendo sublimado, quando a gente consegue sublimar essas nossas forças, você vai se libertando e aprendendo. É maravilhoso. Tem gente que fala assim, eu não perdoo porque a pessoa vai ficar livre. Não, gente, não é assim. Quem fica livre com perdão somos nós. A outra pessoa vai ter que responder de acordo com a sua consciência, com o seu entendimento. Ou você acha que Deus depende de você para fazer justiça? Deus está malzinho das pernas, né? Daí ele precisa da gente para fazer justiça com o outro. Se não tiver nós para fazer justiça, põe uma máscara do Zou e vai. É isso? Claro que não! Você se entregar a projetos de vingança, acumular mágoas, culpas, só prejudica você. Só prejudica você. A justiça para outra pessoa vai vir de uma maneira muito mais inteligente do que você planeja. Enquanto que você fica lá, entulhado, pesado, doente por causa daquilo. E no momento que você perdoa, parece que um mundo novo se abre, parece que é outra vida, parece que é outra chance, parece que você está nascendo de novo. E Jesus já anunciou isso há 2000 anos e a gente continua nesse tempo todo se abortando. Nós trazemos dentro de nós todo um potencial de luz e de amor. E ao invés da gente nascer de novo, a gente se aborta, a gente se sabota, a gente se prejudica fazendo dívidas. Sabe o cara que está com um monte de dívida, vai no banco e consegue um empréstimo de 50 mil reais, sai com o bolso cheio e fala, agora eu sou rico? E sai comprando carro de luxo, vai em restaurante, come prato caro, eu sou rico agora, vai fazer um cruzeiro. Se é seu amigo, você senta com ele e fala assim, meu amigo, você está se iludindo. Você está se iludindo. Apinte.
riqueza da alma da gente está dentro da gente, e a gente precisa aprender a transformar toda essa experiência que a gente já teve até agora, mesmo as mágoas e as culpas, em aprendizado, sublimar isso tudo. Alguém aqui tem um ente querido que gostaria de ter pedido perdão. Esse ente querido já se foi. Uma mãezinha, uma avó, um pai. Eu vou contar um segredo para vocês não sabem disso. Em São Vicente tem asilos de idosos. Eu sei que ninguém sabia disso. A gente indo num asilo de idosos, você vai encontrar um monte de velhinho lá, sabia disso? É muito novo isso que eu estou falando, é revolucionário. E lá você vai poder ouvir essas pessoas, porque elas estão querendo muito alguém para ouvir. E quando você ouve uma pessoa dessa, você ouve, você passa uma energia para ela, você passa uma tarde ali e sai dali falando assim: vó, essa foi para você. Sabe como se falava antigamente? Você faz uma missa ou uma oração em intenção de fulano, e você vai com isso sublimando as suas culpas, sublimando as suas mágoas com perdão, sublimando as suas culpas, transformando aquilo que ia te adoecer numa coisa que dá saúde para você em primeiro lugar e para as outras pessoas. Vai no Sementinha, vem aqui, ajuda na evangelização. Você vai fazendo pessoas que fizeram aborto, elas estão condenadas a umbral. Eu falo pessoas, porque as pessoas gostam de falar que só mulher faz aborto. É um absurdo, né? Ela estava com uma criança na barriga e veio do nada. Não tem pai que abortou. Vocês já ouviram falar de um rapaz que abortou? Não, eu conheço um amigo meu que abortou. Ninguém fala isso, só mulher que aborta. Não tem a mãe, não tem primo, não tem todo mundo, não tem um médico, não tem ninguém. Então muita gente comete o aborto. Muita gente aqui nessa sala teve envolvida com experiências como essa. Está condenado. Não, Deus não condena nunca. Sempre surgem chances. Tem um monte de crianças que precisam de ajuda das mais variadas formas. Dedique-se, coloque a sua energia para fora, movimente as suas mágoas e a sua água que está retida e mal retida, e transforme isso em energia de mudança. É isso que Jesus fala para nós há muito tempo, é isso que Ele está nos convidando há muito tempo, e que se você não fizer agora, a tua casa vai ficar absolutamente fechada, você não vai mais poder se movimentar. Sem movimento é a matriz de todas as doenças, mesmo que o centro ajude nos efeitos, porque ninguém vai ao reino dos céus se não nascer de novo, na matéria, que é a reencarnação, e no espírito, que é o perdão, o arrependimento e a reparação. Obrigado, Jesus.